Nessa aula vamos aprender ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Aqui nós temos a figura, onde podemos afirmar que a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC é igual à medida do ângulo AOC. Exemplos: os ângulos 65 e 25 são ângulos complementares, porque 65 mais 25 é igual a 90. E os ângulos 40 e 50 também são ângulos complementares, porque 40 mais 50 é igual a 90. Ou seja, a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Vejamos outros exemplos. Aqui nós temos o exemplo 1, que diz o seguinte: determine x sabendo que os ângulos são complementares. Acabamos de ver na definição que para dois ou mais ângulos serem complementares, a soma desses ângulos precisa ser o quê? Igual a 90 graus. Ângulos complementares são quando a soma deles vai dar igual a 90 graus. Então, vamos pegar o que temos aqui. Nós temos o ângulo x e vamos somar com o ângulo x mais 20. Tá? Termos semelhantes, x mais x, ou seja, aqui na frente sabemos que tem o 1. O mais 1 é 2 e repetimos a letra, né? Perdão, aqui é o 90 graus, tá? Então, nós repetimos aqui 20 graus igual a 90 graus. Deixamos aqui o 2x sozinho, a equação do primeiro grau. Repetimos o 90 e o mais 20 passa para o outro lado, menos 20. Ok? Deixamos o x sozinho. 90 menos 20 é 70. E esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 70 dividido por 2 é 35 graus. Olhe lá, 35 não é o valor de cada ângulo, 35 é o valor de x, tá? Então, esse ângulo aqui, sim, x é igual a 35 graus. Esse ângulo é 35, mas esse aqui não é 35. Esse aqui a gente precisa substituir, olha, eu tenho x mais 20. Então, x é quanto? Eu vou repetir aqui o x mais 20, tá? Vamos ver quanto é isso aqui. Se o x é 35, no lugar do x eu coloco 35 e somo com 20. 35 mais 20, nós temos 55. Então, esse ângulo aqui é 55 e esse 35. Vamos ver se realmente deu 90? 35 mais 55, quanto que é? 90, certo? Mas, para os duvidosos de plantão, tem 35, é só somar aqui. 5 mais 5 é 10, fica o 0, vai 1, 3 mais 1, 4, 4 mais 5 é 9, 90 graus. E aqui o exemplo 2, nós não temos imagem, né? Não temos desenho de ângulo algum, mas temos o texto. Então, nós vamos traduzir para poder compreender melhor isso aqui, tá bom? Diz o seguinte: calcule a medida de um ângulo cuja medida é igual ao dobro do seu complemento. Vamos lá. A medida de um ângulo é igual a x. A medida de qualquer ângulo é x, que é o valor indeterminado, a incógnita. Esse ângulo x, ele é igual ao dobro do seu complemento. Vamos ver quanto que é. O dobro do seu complemento. Mas antes vamos saber quanto é o seu complemento. Para sabermos quanto é o dobro do complemento, precisamos saber quanto é o complemento.
Então, a medida do complemento é o quê? É 90 menos o x. Essa é a medida do complemento. O dobro do complemento é o quê? É 2 vezes tudo isso. É o dobro de 90 menos x, tá? Vamos só recapitular aqui. Calcule a medida de um ângulo, cuja medida é igual, medida de um ângulo é x, é igual ao dobro do seu complemento, porque o complemento é 90 menos x. Então, nós vamos fazer assim, ó, calcule um ângulo, x é igual. Esse ângulo é igual ao dobro do seu complemento. É assim que fica armada a nossa continha. Isso aqui é interpretação de texto, tá? Então, vamos resolver isso aqui. Repetimos o x. 2 vezes o 90 é 180. 2 vezes o x é 2x, porque nós vamos pegar o númerozinho de fora e multiplicar com todos os números que estão dentro, tá? Temos aqui o x, esse menos 2x vai passar para o outro lado e vai voltar, porque nas aulas anteriores nós aprendemos que temos dois lados da igualdade, o lado de cá ficam todas as letras e o lado de lá ficam todos os números. Então, o menos 2x tem letras, ele precisa voltar para cá. Se ele muda de lado, ele muda de sinal, vai vir mais 2x. E repetimos o 180, tá? Agora nós temos aqui termos semelhantes, porque os dois números têm letras iguais. Vamos somar os números da frente. 1 mais 2 é 3 e repetimos a letra. 180 graus. Aqui vai ficar x é igual a 180 e o 3 que está multiplicando passa dividindo. Assim, nós temos que o x vai ser igual a quanto? 180 dividido por 3 é igual a 60 graus. Então, qual é esse ângulo? Que ângulo é esse? É 60 graus, tá? A resposta é 60. Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Aqui nós temos a figura e afirmamos o seguinte, que a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC é igual a 180. Aqui dois exemplos. Os ângulos 50 e 130 são ângulos suplementares, porque 50 mais 130 é igual a 180. E os ângulos 125 e 55 também são ângulos suplementares, porque 125 mais 55 também é igual a 180. Ou seja, a soma de suas medidas é igual a 180. Vejamos outros exemplos. Aqui nós temos o exemplo 1, que diz o seguinte: determine x sabendo que os ângulos são suplementares. Então, nós sabemos o que sobre os ângulos suplementares. Sabemos que a soma deles precisa ser igual a 180 graus. Então, para dois ou mais ângulos serem suplementares, a soma deles precisa dar 180 graus, tá? Então, nós temos aqui um desenho, né, de um transferidor, onde nós temos o ângulo x e o ângulo 70. Vamos somar x mais 70. E eles precisam ser iguais a 180. Então, nós temos aqui o x, que é igual a 180. O mais 70 vai para o outro lado, né? Então, vai ficar o quê? 180 menos 70 é 110. Significa que o ângulo x é igual a 110. Somar os dois, se somar os dois, precisa dar 180. Então, 110 mais 70 é igual a 180 graus. Então, esses dois ângulos, sim, são ângulos suplementares. Aqui o exemplo 2. Diz assim: a quarta parte da medida de um ângulo mede 30. Calcule a medida do seu suplemento. Olha, isso aqui é interpretação de texto, tá, gente? A quarta parte
Quarta parte é o quê? É sempre dividido por 4, tá? Primeiro vamos ver quanto é a medida de um ângulo. A medida de um ângulo é x. Então, a quarta parte da medida de um ângulo é o quê? É igual a esse ângulo dividido por 4. A quarta parte desse ângulo é esse ângulo dividido por 4, ok? Vamos ler. A quarta parte da medida de um ângulo mede 30 graus. Então, nós temos o quê? Nós temos aqui x sobre 4, que isso tudo é igual a 30 graus. Calcule a medida do seu suplemento. Mas antes de calcular o suplemento deste grau, a gente tem que resolver, tá? Aqui, sabemos que é 1, e vamos usar aqui meios pelos extremos. X vezes 1 é x, 4 vezes 30 é 120 graus. Então, se esse ângulo da questão mede 120 graus, ele quer saber quantos ângulos faltam para completar o seu suplemento. Suplemento é o quê? A soma dos ângulos tem que ser 180 graus. Então, você tem 120, né, que é o valor do x, mais um certo valor que tem que dar 180 graus. Este certo valor vai ser 180 graus. O 120 vem para cá negativo, 120 graus. E aí, este certo valor é o quê? 180 menos 120 é quanto? 60. Então, a medida do seu suplemento é 60 graus, que é justamente o que falta para completar 180. Você tem 120, nós temos 120 e para completar 180 falta 60 graus. Então, a medida do seu suplemento é 60. Um forte abraço e até a próxima aula.